Shalom, que bom ter você em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Este é um episódio muito especial para você que tem interesse nesse tema, um tema muito atual aqui no Brasil principalmente e no mundo, de um modo geral, mas aqui no Brasil especialmente estamos falando do tema do antissemitismo. Infelizmente ele tem crescido muito no mundo e aqui no Brasil também, e algumas atitudes, inclusive, do nosso governo atual, e estamos gravando aqui esse vídeo no ano de 2025, em julho de 2025. E algumas atitudes bastante consistentes do atual governo têm demonstrado o seu viés antissemita. Eu já havia, inclusive, gravado 2 episódios anteriores com um estudo sobre o amor cristão por Israel, e nós vimos aqui o quanto a Bíblia nos ensina a de fato amar Israel, todas as razões teológicas, bíblicas, históricas, do porquê devemos amar Israel, especialmente nesse viés escatológico, que é o que de fato tem movido a maior parte dos cristãos a terem um coração, um carinho especial para Israel. Mas temos aqui também em nosso país, infelizmente, uma cultura antissemita. Então, se você gosta deste assunto, eu te convido a assinar o canal, clicar no sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e comentar também aqui, para nos ajudar a fazer com que essas informações equilibradas, informações históricas, informações importantes para a compreensão e, de fato, a percepção de como o nosso país precisa mudar de rumo, especialmente no que diz respeito ao modo como o nosso país tem encarado as questões judaicas e as questões de Israel. Muito bem, para então termos o nosso conteúdo de hoje, eu quero convidar você a conhecer o livro Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Essa é uma edição em um volume publicado por Edições Vida Nova. E o editor desse livro é o Walter Elwell. Então, é um material muito bom, uma enciclopédia muito abrangente. Caso você queira adquiri-la, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para que você possa comprá-lo num valor muito especial. Tá legal? Então tá aí recomendado. Eu vou ler 2 artigos desse livro. 2 artigos importantes que envolvem esse tema do antissemitismo. O primeiro artigo está na página 86 desse livro de volume único, que é justamente sobre o antissemitismo. Esse artigo ele foi escrito pelo autor M.R. Wilson e foi colocado aqui, publicado para o nosso conhecimento. Ele tem uma pegada histórica sobre o antissemitismo e é o que eu vou passar a ler a partir de agora. Então, se você gosta deste assunto, preste atenção agora em todo o conteúdo que veremos sobre este primeiro artigo do livro que eu separei para nossa leitura e compreensão. Antissemitismo. O termo foi introduzido em 1879 por Wilhelm Marr, um agitador político alemão. Naquela época, designava campanhas anti-judaicas na Europa. Em pouco tempo, porém, veio a ser aplicado à hostilidade e ao ódio dirigidos contra os judeus desde antes da era cristã. A melhor descrição da história do antissemitismo é longa e dolorosa. Entre os judeus, os fatos trágicos do antissemitismo são bem conhecidos, porque eles ocupam uma porção preponderante na história judaica. Hoje, após mais de 2000 anos, este mal que parece estar em todos os lugares continua a existir. Por isso, a sensibilidade diante das artimanhas dos supostos antissemitas
nunca está longe da consciência coletiva do judaísmo mundial. Nos círculos cristãos, no entanto, a história do antissemitismo, frequentemente sórdida e autoacusadora, geralmente permanece sem ser contada. Aparentemente, isto acontece porque a história da Igreja tem quase a mesma duração da história do antissemitismo. Se não nos atos abertos dos cristãos, certamente a tem no silêncio culposo deles. No mundo antigo, o primeiro exemplo importante do antissemitismo ocorreu durante o reinado de Antíoco IV Epifânio, que foi do ano 175 a 163 a.C. A tentativa deste governante seleucida de helenizar os judeus dos seus dias recebeu forte oposição. Os judeus eram monoteístas e, portanto, na sua maior parte, separados dos seus vizinhos gentios. Os gentios consideravam o descanso sabático como preguiça congênita e a fidelidade às leis dietéticas como superstição grosseira. O ataque de Antíoco contra a religião judaica resultou na profanação do templo. Um porco foi sacrificado no altar e o seu sangue é aspergido nos rolos judaicos. Os governantes sírios consideravam que os judeus eram errantes nômades, um povo sem residência fixa, digno de destruição. Os judeus achavam nojenta a idolatria do mundo grego e, posteriormente, debaixo do Império Romano. Rejeitavam a adoração do imperador. Assim sendo, os judeus eram vistos como os grandes dissidentes do mundo mediterrâneo. Para os pagãos, vieram a ser personae non gratae, vítimas da discriminação e do desprezo. A destruição do templo em 70 d.C. marcou uma dispersão dos judeus em larga escala. No século II, o imperador romano Adriano promulgou decretos que proibiam a prática do judaísmo. Cerca deste tempo, o grande rabino Akiva foi torturado à morte pelos romanos por meio da remoção da carne do seu corpo com pentes de ferro. Em 321, Constantino fez do cristianismo a religião oficial do Estado romano. Os judeus foram proibidos de fazer convertidos, de servir no exército e de deter qualquer cargo elevado. Vários séculos mais tarde, sob o governo de Justiniano, os judeus foram impedidos de celebrar a Páscoa judaica antes da Páscoa cristã. As raízes do antissemitismo teológico derivam de certos ensinos que surgiram nos primeiros séculos cristãos. A revolta judaica de 66 a 70 d.C. resultou em morte, exílio ou escravidão de milhares de judeus. A igreja gentia, em rápida expansão, pensava que tamanha adversidade era castigo divino, prova da rejeição dos judeus por Deus. Paulatinamente, a igreja considerava que estava tomando o lugar do judaísmo, que era uma fé morta e legalista. A igreja agora estava triunfante acima da sinagoga, tornando-se o novo Israel de Deus, herdeira das promessas da aliança. Mas os judeus, como povo, ainda sofriam sob o jugo romano. Não conseguiram entender a redenção messiânica em termos de um servo sofredor. Recusavam-se a crer que Deus tinha rejeitado para sempre o seu povo escolhido. Os escritos de vários pais da igreja refletem uma denúncia teológica dirigida contra os judeus. João Crisóstomo, o Boca de Ouro, é um exemplo notável. Ele ensinava que a sinagoga é um prostíbulo e um teatro, um covil de animais impuros, e nunca um judeu orou a Deus. São todos possessos pelo diabo.
Na Idade Média, os judeus, em grande medida, eram excluídos da cultura cristã medieval. Procuravam evitar as pressões sociais, econômicas e eclesiásticas, habitando por trás de muros de guetos. Era-lhes permitido, no entanto, a prática da usura. Isso levou os cristãos a acusá-los de serem um povo de párias. Os judeus foram obrigados a usar um chapéu distintivo ou uma emenda costurada nas suas roupas. Eram acusados de ter um cheiro distinto em contraste com o odor de santidade, entre aspas. Os judeus também eram caluniados como sendo os assassinos de Cristo, os que profanavam a hóstia, responsáveis pela morte de criancinhas cristãs, causadores da disseminação da peste negra, envenenadores de poços, que mamavam em porcas. A primeira cruzada, no ano de 1096, resultou em numerosos suicídios em massa pelos judeus que procuravam evitar o batismo forçado. Perto do fim da Idade Média, os judeus se tornaram errantes, sem lar. Foram expulsos da Inglaterra em 1290, na França em 1306 e de cidades da Espanha, Alemanha e Áustria nos anos seguintes. A Inquisição Espanhola e a expulsão de 1492 resultou na tortura de milhares de pessoas queimadas à estaca ou convertidas à força. Na Alemanha, uma geração mais tarde, Lutero publicou uma série de panfletos vitriólicos atacando os judeus. A respeito dos judeus, escreveu: expulsemo-los do país para todo sempre. Por volta do início da Era Moderna, ocorreu uma revolta sangrenta contra os cossacos na Polônia. Isso aconteceu de 1648 a 1658. Apanhados no meio do conflito, cerca de 500.000 de judeus foram mortos. Em outros países europeus daquele tempo, os judeus continuavam a ser perseguidos ou, na melhor das hipóteses, vistos com suspeita ou desprezo. Na última parte do século XIX, a maior população judaica do mundo, 6 bilhões de pessoas, estava na Rússia czarista. Ali os judeus passaram por uma série de massacres ferozes, que deixaram o saldo de milhares de mortos. Outros, reunindo-se com judeus de vários países europeus, fugiram para a América do Norte. Lá esperavam achar um lugar que, segundo uma descrição anterior, feita por George Washington, oferecia nenhuma sanção ao preconceito, nenhuma assistência à perseguição. Entre 1880 e 1910, mais de 2 milhões de judeus migraram para os Estados Unidos, passando pela cidade de Nova York. Durante este período, o famoso escândalo Dreyfus, na França, que aconteceu em 1894, chamou a atenção do mundo para o problema do antissemitismo. Arraigado no solo da Alemanha, o Holocausto do século XX destaca-se como um evento sem paralelo. A propaganda nazista declarava que a raça humana devia ser purificada e livrada dos judeus. A solução final ao problema judaico consistia em campos de concentração, câmaras de gás e crematórios. Entre 1933, quando Hitler subiu ao poder, e o fim da Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de vidas foram destruídas. Hoje, em Jerusalém, a Yad Vashem, o nome é tirado de Isaías 56, versículo 5, existe como memorial às vítimas do Holocausto e como instituição para pesquisas e documentação. No presente, o antissemitismo persiste em todos os lugares onde se acham judeus. Os judeus da Rússia e da França têm sido especialmente oprimidos.
Nos países europeus e nos Estados Unidos, incidentes antissemíticos recentes têm incluído profanação de sinagogas, inclusive com bombas, de pedras tumulares, dizeres malévolos nas paredes, panfletos nazistas e estereótipos grotescos de judeus na imprensa. Em outras ocasiões, encontra-se a chamada variedade distinta do antissemitismo, isto é, a discriminação e ou a antipatia revelada contra os judeus nos campos social, educacional e econômico. A Liga de Antidifamação e outras agências judaicas continuam a fazer progresso lento, porém firme, na busca de entendimento entre povos de raças e religiões diferentes. Então, de fato, nós temos visto, o quanto o antissemitismo tem crescido no mundo por causa das guerras. Ele tem, na verdade, se revelado, como sempre foi, e infelizmente aqui no Brasil também não é exceção. Recentemente, aqui em julho de 2025, que é quando estou gravando esta aula, nós percebemos aqui o quanto o nosso governo atual do Brasil se retirou, inclusive, desse movimento aqui do Yad Vashem, que é esse memorial às vítimas do Holocausto. E, infelizmente, o Brasil está se colocando hoje de modo tão grotescamente antissemita, e isso traz consequências não apenas no campo político, mundial, mas também até mesmo no campo espiritual, nós acreditamos. Resta-nos orar para que o atual governo esteja freando o seu ímpeto antissemita e, de fato, encontrando o caminho mais sóbrio, como o Brasil sempre teve, um caminho mais neutro, sóbrio, mas, ao mesmo tempo, apoiando Israel. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Bom, como eu disse para você, eu vou estar lendo agora o segundo artigo sobre o sionismo, também numa perspectiva histórica, para que você possa entender o quanto o sionismo, tanto o sionismo de um modo geral, quanto o sionismo cristão também, que será então o terceiro artigo que nós também iremos ler aqui. Eles são artigos relativamente curtos, e nós vamos então buscar aqui, começando a leitura na página 400, falando sobre o sionismo. Sionismo. Este termo refere-se à filosofia da restauração do povo judeu a Sião, que no começo da história judaica era identificado com Jerusalém. Depois de os romanos expulsarem os judeus de Jerusalém em 135 d.C., essa ideia de Sião nunca se separou completamente do pensamento judaico. E as orações dos judeus, tanto individuais como coletivas, enfatizavam o desejo de voltarem à sua pátria. O judeu religioso sonhava com um período final de derradeira libertação da sua dispersão entre as nações e de uma volta à terra prometida. Um pequeno número de judeus sempre tinha permanecido na Palestina,
e os números foram aumentados pelos refugiados da Inquisição Espanhola em 1492. Apesar disso, para muitos judeus, a noção de uma volta física para a Palestina parecia um sonho ilusório e até mesmo impossível. Durante o século XIX, a ascensão da literatura hebraica, do nacionalismo judaico e principalmente de um novo surto de antissemitismo estimulou o grupo como Hovev Zion, amantes de Sião, a levantarem recursos financeiros para os judeus que se estabeleciam na Palestina. Os pogroms na Rússia czarista, depois de 1881, tiveram como resultado milhares de refugiados tomados pelo pânico, que perceberam que a Palestina seria o seu melhor lugar de refúgio. As colônias agrícolas eram patrocinadas também por benfeitores como o barão Edmond de Rothschild. O sionismo pré-moderno enfatizava um tema religioso e uma colonização pacífica do território. Com a publicação de Der Judenstaat, o Estado Judaico, por Theodor Herzl, em 1896, no entanto, nasceu o sionismo político, e com ele o conceito moderno do sionismo. Abriu-se uma nova era na história judaica quando Herzl, um jornalista austríaco, deixou a defesa da assimilação judaica, adotando a crença de que o antissemitismo seria inevitável enquanto a maioria do povo judaico vivesse fora da sua pátria. Ele expunha esforços políticos, econômicos e técnicos que, segundo acreditava, eram necessários para criar um Estado judaico que funcionasse. O primeiro Congresso Sionista reuniu-se em 1897 e mais de 200 delegados do mundo inteiro adotaram o Programa de Basileia. Esse programa ressaltava que o sionismo queria criar uma pátria legalizada na Palestina para o povo judeu e que promoveria a colonização, criaria organizações mundiais para unir os judeus, fortaleceria a consciência nacional judaica e obteria o consentimento dos governos do mundo. O pensamento de Herzl era puramente secular. Na realidade, ele era agnóstico. A maioria dos seus seguidores, no entanto, eram judeus ortodoxos do sudeste da Europa. E embora Herzl se opusesse a transformar o sionismo numa sociedade cultural, religiosa ou de colonização gradativa, fez concessões a seus defensores. Essa aliança frágil indica as muitas facetas do sionismo durante o século XX. Para Herzl, o alvo principal do sionismo era obter uma carta magna política que concedesse aos judeus os direitos de soberania na sua pátria. Pouco depois da sua morte, em 1904, aproximadamente 70 mil judeus já tinham se estabelecido na Palestina. Uma maioria, pelo menos 60%, habitavam nas cidades. O sionismo foi transformado no movimento de massa e poder político durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, os britânicos promulgaram a Declaração Balfour, que favoreceu o estabelecimento de um lar nacional dos judeus na Palestina. O sionismo era um movimento minoritário e encontrava oposição, mesmo dentro da comunidade judaica. O judaísmo reformado dos Estados Unidos, por exemplo, acreditava que os judeus não tinham condições de enfrentar os rigores da Palestina, onde graçavam a fome e a peste. Além disso, alegavam que a Palestina já não era um país judaico e que os Estados Unidos representavam Sião. Segundo esses judeus não sionistas, o sionismo estava lesando a harmonia do judaísmo e apenas servia para provocar a inimizade dos russos.
Somente o horror do assassinato em massa de 100 mil judeus por unidades do exército russo entre 1919 e 1921, e finalmente o horror do Holocausto nazista durante a Segunda Guerra Mundial, quando foram exterminados 6 milhões de judeus, reuniu os sionistas e os não sionistas do apoio à Palestina como uma república judaica. Um porto seguro para os perseguidos e os desabrigados. Em novembro de 1947, um plano de dividir a região para criar um Estado judaico, endossado tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética, foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O Estado de Israel foi formalmente reconhecido em 14 de maio de 1948, quando terminou o domínio britânico. À medida que o novo Estado se fortalecia, a definição do sionismo e aquilo que deve ser os seus alvos e propósitos atuais têm sido debatidos calorosamente dentro da própria Organização Sionista Mundial. A partir de 1968, a ênfase da Aliá, a migração pessoal para Israel, tem sido entendido por muitos como um alvo final, ainda que controvertido. O sionismo tem sido ajudado nos séculos XIX e XX pelos sionistas cristãos. Por causa da sua escatologia pré-milenista, os evangélicos fundamentalistas têm dado apoio especial ao retorno do povo judaico a Israel e ao próprio Israel do século XX. Curso livre de Teologia Básica com o reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. שמעו ישראל, לא שכחתי את הבטחותיי ליעקב. שמעו ישראל, לא שכחתי את הבטחותיי. Bom, aqui termina então o artigo do sionismo, encontrado aqui, como você sabe, na Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. E esse artigo foi assinado pelo D.A. Rausch, não é? E ele fala aqui sobre então o sionismo nessa perspectiva histórica, como você acabou de ver. É muito interessante a gente também perceber o quanto o papel dos evangélicos com o chamado sionismo cristão também tem trazido apoio e tem trazido também a sua contribuição para esse estudo, o estudo do sionismo. E eu vou ler aqui o terceiro artigo e último artigo também, que aparece aqui na enciclopédia, artigo esse assinado pelo mesmo autor, o D.A. Rausch, tá legal? Eu vou ler então sobre o sionismo cristão, segundo o autor do artigo. Os cristãos têm desempenhado um papel importante no apoio ao retorno do povo judeu a Sião. Dentro da tradição milenista, a convicção de que os judeus voltariam à Palestina veio a ser um dogma importante. À medida que o pré-milenismo foi conquistando o terreno durante o século XIX,
formando o coração do movimento fundamentalista antigo, os adeptos não somente acreditavam que o povo judeu voltaria, como também se pronunciavam abertamente a favor do direito de os judeus serem reconduzidos à sua pátria original. Até mesmo antes de Der Judenstaat, de Theodor Herzl, o evangélico fundamentalista William Blackstone propunha o reestabelecimento de um Estado judaico e circulou uma petição conclamando os Estados Unidos a devolver a terra da Palestina ao povo judeu. A petição de Blackstone, de 1891, foi assinada por 413 líderes cristãos e judeus de destaque e foi distribuída às principais nações do mundo através do Departamento de Estado. Durante a Primeira Guerra Mundial, Blackstone persuadiu o presidente Woodrow Wilson a fazer mais uma petição e, em 1918, foi convidado a falar diante de uma concentração sionista em Los Angeles. Outros cristãos, tais como William Heckler, amigo íntimo de Herzl, trabalharam diligentemente para promover o sionismo político como a solução final para a questão judaica. Heckler tentava encorajar chefes de estados, inclusive o sultão turco, que controlava a Palestina, a apoiarem as propostas de Herzl, e acompanhou Herzl à Palestina em 1898 para um encontro com o Kaiser. O apoio de tais sionistas cristãos em muitos países influenciou a ação política e mesmo a Declaração Balfour de 1917. Foi o resultado de atividade religiosa e não apenas política. Os sionistas cristãos, como indivíduos, provinham de uma ampla gama de tradições teológicas, até mesmo o protestantismo liberal, que historicamente se opunha ao sionismo. Contribuiu com clérigos através de organizações como o Conselho Cristão para a Palestina durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, são os evangélicos fundamentalistas que, por causa da sua escatologia pré-milenista, têm dado mais apoio à restauração do povo judeu à terra de Israel e à própria nação de Israel no século XX. Na sua revista Our Hope, Nossa Esperança, Arnold Gebelin defendia desde 1894 até 1945 não somente o retorno do povo judeu à Palestina, como também que eles tinham o direito inerente de possuir aquela terra. Quando Israel tornou-se um Estado em 1948, os cristãos que enfatizavam as profecias consideravam que se tratava de um milagre de Deus. Na década de 1960, o protestantismo liberal fazia apelos a favor da internacionalização da cidade de Jerusalém, mas o evangélico fundamentalista declarava que a Bíblia a dava ao povo judeu. Depois da Guerra de 6 Dias, em 1967, o Concílio Nacional da Igreja condenou o fato de Israel ter anexado a cidade velha de Jerusalém. Por outro lado, os evangélicos fundamentalistas regozijavam-se e insistiam que Deus tinha feito com que o povo judaico saísse vencedor a despeito da opressão e dos obstáculos impostos pelo mundo. Em 30 de outubro de 1977, Billy Graham deu destaque à década de apoio a Israel, ao fazer uma preleção diante da reunião do Conselho Executivo Nacional do Comitê Judaico Norte-Americano, quando conclamou os Estados Unidos a se rededicar à existência e à segurança de Israel. No Congresso Bicentenário da Profecia em Filadélfia, no ano anterior, uma proclamação que apoiava Israel tinha sido assinada por 11 evangélicos fundamentalistas de destaque. Recebeu então 7.000 assinaturas adicionais rapidamente e foi apresentada ao embaixador do Estado de Israel. Declarações de apoio também têm aparecido em anúncios de páginas inteiras nos jornais, vários no jornal The New York Times. Esse inequívoco sionismo cristão
não tem passado sem receber ataques. Tem sido criticado mesmo dentro do evangelicalismo, como uma filosofia política errônea, baseada numa interpretação espúria da Bíblia, que declara que a Palestina moderna é o território especial dos judeus. Esses críticos argumentam que o sionismo cristão desconsidera totalmente os direitos do povo árabe palestino e que os judeus já há muito tempo perderam seu direito à terra prometida por causa da sua infidelidade. Bom, esse então é o artigo que nós lemos aqui, né? O terceiro artigo que nós lemos nesse episódio. Espero que tenha sido bastante esclarecedor para você, para que você conheça, né, todos os detalhes históricos do antissemitismo no mundo, do sionismo e também do sionismo cristão. São temas que são relevantes, especialmente na época atual, onde temos visto a crescer no mundo, ou pelo menos aparecer, um antissemitismo latente que já existia em vários países no mundo, inclusive aqui no Brasil, o que causa bastante espanto para nós, né? Devido à miscigenação que temos aqui no Brasil e termos então tanto crime de racismo, de antissemitismo contra judeus. Muito bem, espero que você tenha gostado então da leitura desses 3 artigos, que tudo isso tenha sido bom para você, tenha sido uma bênção para a sua vida, para esclarecer algumas dúvidas que você pudesse ter sobre esse tema do antissemitismo e do sionismo, e tanto o sionismo geral quanto também o sionismo cristão. Tá legal? Bom, espero que você tenha tido bastante lucro então com esse conteúdo. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida.